Olá aos nossos amigos e amigas do PodQuest, o seu podcast jurídico. Temas variados e atuais do mundo jurídico. Hoje nós estamos com o nosso convidado especial, professor Álvaro Azevedo Gonzaga, que falará conosco sobre um tema muito importante, extremamente atual, que nós estamos no mundo jurídico se discutindo com muita profundidade, tanto no âmbito do Congresso Nacional quanto no âmbito do Supremo Tribunal Federal, que é o tema do marco temporal. Então não deixem de curtir, não deixem de assinar o nosso canal PodQuest, também no Instagram, não deixem de assinar, de nos seguir no Instagram PodQuest. Então hoje nós vamos falar sobre marco temporal. Prazer estar aqui com você, professor Álvaro, grande prazer, é uma verdadeira honra recebê-lo aqui conosco hoje. Prazer é todo meu, muito obrigado pelo convite, Thiago. Muito obrigado. Professora Cláudia está conosco aqui também. Cláudia, tudo bem? Tudo bem, boa tarde a toda a nossa audiência. Boa tarde a galera que está aqui, os alunos, Vitão, obrigada mais uma vez pelo apoio. Quero cumprimentar primeiramente o professor Álvaro, que já pediu, me chame de Álvaro, por favor. Obrigada, porque a gente estava aqui comentando agora, né? Vem aí um professor que tem um repertório gigante. A gente já conhecia você muito antes de você estar aqui. Obrigada por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, meninos, Willy, Thiago. E vamos lá para mais um. Boa tarde a todos e todas. Uma honra estar aqui na companhia dos meus amigos e do meu professor, né? O Álvaro é assim, uma pessoa encantadora, uma profundidade de conhecimento assim que todo mundo vai querer ter aula com o professor Álvaro, entendeu? O negócio é mais ou menos esse. E graças a Deus ele aceitou o nosso convite de vir aqui nos ensinar mais uma vez sobre esse assunto que tanto nos toca, né? O direito dos povos originários. Mas antes de tudo isso, eu gostaria de apresentar o meu professor Álvaro. Vamos lá. O professor Álvaro, ele é livre docente em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, pós-doutor em Direito pela Universidade Clássica de Lisboa e pós-doutor em Direito pela Universidade de Coimbra, pós-doutor em História dos Povos Indígenas pela Universidade Federal da Grande Dourados, indígena Guarani Kaiowá, doutor, mestre e graduado em Direito pela PUC, São Paulo, graduado em Filosofia pela Universidade de São Paulo, professor da graduação e do programa de pós-graduação da PUC, São Paulo, professor do meu curso, onde coordena a primeira pós-graduação em Direito Antidiscriminatório do país, já desenvolveu projetos complexos com organismos relevantes como o Conselho Indigenista Missionário, Comitê Internacional da Cruz Vermelha, na representação da América Latina, Ministério da Justiça e tantos outros. É advogado também nas áreas de direitos humanos, tendo sido o autor do parecer técnico e jurídico sobre o genocídio contra os povos indígenas da CPI da Covid. E é vice-coordenador do Núcleo de Filosofia do Direito do programa de pós-graduação da PUC São Paulo. É uma honra, estamos diante de uma autoridade acadêmica e que eu acho que nosso público vai ganhar muito com isso. Sem contar a gente também, né? Professor, já iniciando o nosso assunto, sabemos que é um assunto muito delicado, que vai tocar em interesses econômicos, né, do agrobusiness, mas também não podemos deixar de garantir direitos fundamentais. E nós estamos discutindo no STF hoje o direito, se de fato existe um marco temporal, e vamos discutir a propriedade, né, das terras de indígenas. Professor, poderia explicar como que está sendo esse assunto no STF? Nos dê uma breve explicação, por favor, a palavra é sua. Bom, primeiro quero cumprimentar a Cláudia, cumprimentar o Willy, dizer que também é uma alegria estar aqui ladeando vocês. E é muito curioso, porque quando se lê o currículo fica essa coisa, né? Até meio acadêmica e tal. Eu costumo dizer que a gente precisa contrair o passado, expandir o presente para ter um futuro melhor. Quem contrai o passado não vive com essa tristeza do que foi vivido e não consegue expandir o presente. Aliás, a depressão muitas vezes vem disso, de querer viver algo que você ou viveu ou queria ter vivido. Sim. E quem vive o futuro vive a doença do contemporâneo, que é a ansiedade. Então, viver o presente é entender o que esse nome quer dizer. Por que é presente? Por que se fazer presente? Por que estar presente? Então, acho que isso é a primeira coisa. Por que eu digo isso? Porque quem vive do currículo vive do passado. Então, todos esses currículos me trouxeram até aqui. Mas se minha fala não tiver sentido nenhum,
aí não faz sentido nenhum a gente estar aqui. Então a gente precisa fazer esse momento fazer sentido sem negar a nossa história. Aliás, isso é uma das dimensões de ancestralidade indígena. Por quê? Porque a ancestralidade indígena ela trabalha com a dimensão de tempo. É curioso porque as pessoas têm essa ideia de tempo, tempo do relógio, mas não é o tempo do relógio. A ancestralidade, ela é o tempo que você carrega em você, as pessoas que você carrega em você. Então, quando se fala ancestralizar ou encantar, não é a morte. Na verdade, é aquela matéria deixar de fazer parte daquele tempo que você compartilha com aquela pessoa. Mas aquela pessoa está em você, porque outros tantos tempos você viveu com ela. E exatamente começa aí a cosmovisão indígena da dificuldade de compreender as coisas, porque muitas vezes o que? A matéria, que é o corpo dessa pessoa que ancestralizou, ele vai ser colocado aonde? De volta para sua mãe. Então nós saímos do útero da nossa mãe e somos devolvidos à nossa mãe, que é a Mãe Terra. E por isso que nós somos enterrados. Então olha a diferença que existe nisso de compreensão do que é a Terra. E aí a gente chega numa situação que é qual? Vamos deslocar essas pessoas que estão aqui, essa tribo, os termos totalmente equivocados. Essa tribo de índio tem que sair daqui e ir para lá, como se fosse atravessar a pista da estrada. Só que isso significa o quê? Todos os seus ancestrais, toda aquela terra que te liga, não à toa o Kazé Angatu, que é um parente de altíssima conta, fala isso. Não é à toa que a cor da nossa pele é da cor da terra. Poxa, você vai e atravessa a pista e fala, vem pra cá. E você abandona isso. Aí tem gente que faz ainda piada. É o racismo recreativo. Quando fala assim, vai construir em cima de cemitério indígena, não vai nascer nada. Significa que vai nascer nada. Você tá querendo tomar um espaço que não é seu. Que ancestralmente não é seu. Você quer, por exemplo, invadir a mãe daquelas pessoas. Essa é a primeira lógica. Então, quando a gente começa a trazer a diferença da cosmovisão indígena, a gente começa a entender por que nós, povos indígenas, entendemos a Terra de uma forma distinta. E aí que a gente chega na questão do marco temporal. E aí a gente pode pensar em várias frentes para falar do marco temporal. Podemos falar do STF, podemos falar da PL 490, que agora virou, acho que é 2309, no Senado da República. E a gente vai pontuando. Então, STF, eu acho que isso é muito importante. É um largo histórico que a gente precisa passar. Primeiro, a questão do STF, ela nasce em 2006, 2007, quando um lugar no norte do Brasil, na região de Roraima, chamado Raposa Serra do Sol, que teve uma advogada brilhante, que hoje é a presidente da FUNAI, chamada Joênia Wapichana, é a primeira advogada mulher indígena do Brasil, é a primeira mulher deputada federal do Brasil e é a primeira indígena, né? Porque nenhum homem também presidiu a Fundação Nacional dos Povos Indígenas. Ela foi advogada no caso Raposa Serra do Sol. E lá no caso Raposa Serra do Sol, foi se discutir a questão da terra ser ou não indígena. Bom, então existia um debate amplo nessa questão. A terra indígena não é indígena, a terra indígena não é indígena. E veja, para quem é do direito, então todos que estão aqui no podcast acompanhando, para quem é do direito, se a terra é indígena ou não é indígena, não é só isso, a gente está falando de propriedade. A gente está falando de terra. Então quem estuda direito civil precisa entender propriedade, precisa entender terra, precisa entender posse, precisa entender propriedade, precisa entender história. Então não dá para entender direito civil sem passar pela história indígena. Não dá para discutir propriedade sem falar da questão indígena. E aí, no caso Raposa Serra do Sol, discutia-se isso. Para demarcar uma terra, não é um simples fato de falar, eles estavam em tal data? Não. Há um antropólogo que é formado, tem vários instrumentos para a compreensão de como aquele povo vê aquela terra. E ele faz um laudo antropológico. O laudo antropológico comporta diversos temas. E nesses elementos, ele trouxe vários argumentos que aquela terra era indígena. Então, um ministro suscita o seguinte: no dia 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição, essa terra, ela era ocupada por essa população indígena? Então ele marca no tempo, o quê? Ele fala, o tempo é esse, 5 de outubro de 88. Esta terra, por isso que é marco temporal da terra indígena, ela estava ocupada ou não?
E aí que vem a resposta, Cláudia. A resposta vem. Estavam. Poxa, bacana. Então ficou até fácil, né? Então, para aquele que quer estudar direito, para aquele que já faz direito, esse foi um dos argumentos. Não é que foi o único argumento. Existiam vários argumentos antropológicos e dentre eles suscitaram esse. Esse é um argumento. Não era um argumento determinante, mas era um argumento fortificante. Vamos brincar assim, tá? Ele fortalecia. Poxa, bacana. Então vão lá os ministros e falam, por todos os elementos, além do que no dia 5 de outubro lá eles estavam, então a terra é indígena. Aí vai aparecer um ministro e suscitar algo que é jurídico e importantíssimo para quem estuda direito, para quem já é formado, sobre o efeito da decisão. Ele vai ter um efeito erga omnes ou inter partes. O que é o efeito erga omnes e inter partes? O efeito erga omnes é para todos os homens, para todo mundo. Né? Para everybody, todos bode. Então é para geral. Para geral. A galera vai lá e vê, vai valer para todos os povos indígenas que 5 de outubro de 1988 é, portanto, uma tese chamada de marco temporal e vira um elemento determinante. Eles falaram, não, vai ter efeito inter partes. É só para esse caso. Esse caso funcionou, esse caso faz sentido e ele é fortificante. Pronto. Decidiram. O tempo foi passando, retomam essa discussão em Santa Catarina com um povo chamado Xoclen. Aí, os indígenas Xoclen, eles falam, essa terra é nossa. Vem o estado de Santa Catarina e fala, não, essa terra é nossa. Então, de quem é? Quem representa o interesse dos povos indígenas é a Fundação Nacional do Índio, à época chamada. E o estado de Santa Catarina começam a brigar. De quem é essa terra? Essa é a grande briga. Começa uma discussão, 14, 15, aí em 16 eles falam, vamos ver o dia 5 de outubro de 1988 como se fosse um elemento determinante. E isso é o caso específico, é uma ação própria, que corre no Supremo Tribunal Federal. Pronto. Disso daqui eles falaram, olha, essa questão do 5 de outubro de 1988, a gente podia chamar para repercussão geral. É aí que entra a repercussão geral do marco temporal. Então, nós temos 2 julgamentos. Um que é o caso do Xoclen e outro que é a repercussão geral do marco temporal. Pronto. Isso daqui é no STF. É só para a gente ficar na mesma página que agora eu vou contar um pouquinho do que está acontecendo da PL 490 para a gente desdobrar tudo isso. Perfeito. Né? 490, então quando nós temos a PL 490, ela era outro número, um deputado federal do Partido Progressista, se não me falha a memória, ou do Partido Liberal, esse sujeito faz um projeto de lei, um artigo. Ele falava assim, a demarcação de terra não vai mais ser feita pelo Poder Executivo, pelo Presidente da República, pela Fundação Nacional do Índio na época, mas pelo Poder Legislativo. Os deputados dirão se a terra é indígena ou não. Me desculpa, mas assim, a técnica legislativa é uma coisa. Sim. A ação de governo, a execução de uma medida legislativa é outra. Eu não estou aqui para criticar ou elogiar deputados. Os deputados cumprem com o seu papel constitucional, só que você não pode alargar o papel numa função atípica que já é exercida há muito tempo pelo Poder Executivo. Essa era a proposta. Natimorta, ela nasceu morta. O que eles fizeram? Mandaram esse projeto de lei para a Comissão de Direitos Humanos. A Comissão de Direitos Humanos olhou e falou, não, arquiva, é inconstitucional, e mandou arquivar. Acabou. Esse deputado, em 2010, não foi eleito, morre em 2011, 2012, mas um místico acontece. Essa lei é ressuscitada. Ressuscitam essa lei, ampliam ela, falam de garimpo, falam de arrendamento, falam de absurdos dos mais variados, que não tinha nada a ver com isso, e começam a encaminhar. Bom, eu não quero aqui emitir qualquer juízo com relação a governos, mas nós temos uma mudança de parâmetro governamental em 2016, com relação à demarcação de terra. Michel Temer demarca uma terra, e depois nós temos o governo de Jair Bolsonaro. O governo de Jair Bolsonaro não demarcou nenhuma terra indígena. Bom, nesse paralelo vai entrar a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, à época presidida por uma deputada chamada Bia Kicis. Ela foi promotora de justiça e ela preside o debate disso
E aí fala, não, PL 490 é constitucional, segue, ela é legal. E aí seguiu a PL 490. Paralelo a isso, aconteceu no caso do show claim no STF. Só para entender como as coisas andam juntas. Sim. É assim que as coisas vão andando. Aí vai para a Câmara dos Deputados, nós temos o mandato de Jair Bolsonaro e nós tivemos movimentos que é impossível você fazer uma leitura jurídica sem compreender os elementos políticos que levam a isso. Sim. Eu sou professor de ciência política também e vejo muito essa irritação do sistema político no sistema jurídico. O que acontece? Vamos julgar a repercussão geral no Supremo Tribunal Federal. Quando vão julgar a repercussão geral no Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Edson Fachin fala: é inconstitucional a tese do marco temporal. Aí vai para o Cássio Nunes. O ministro Cássio Nunes, nomeado pelo Jair Messias Bolsonaro, diz o quê? É constitucional a tese do marco temporal, 1 a 1. Nisso, o ministro Alexandre de Moraes olha, aliás, podcast jurídico, sempre vota o presidente, depois os ministros mais novos da corte. O André Mendonça, que é ministro do STF, não tinha sido nomeado à época. Então passou para o Alexandre de Moraes, que foi nomeado pelo presidente Temer. Alexandre de Moraes pede vistas do processo. Então ele falou assim, eu preciso estudar mais com acuidade, com atenção isso daqui. Quando ele faz isso, passa pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Nós temos uma mudança de governo, entra então o governo do presidente Lula com uma manifestação diferente do governo Jair Bolsonaro. Porque o Jair Bolsonaro, ele dizia nenhum centímetro a mais de terra para os indígenas. E o governo Lula, um compromisso com o direito, com o meio ambiente, um compromisso com os povos indígenas, inclusive criando um ministério e alocando a Fundação Nacional dos Povos Indígenas no ministério. Com essa mudança governamental, retoma o julgamento do marco temporal. Quando a ministra Rosa Weber, que é presidente do Supremo Tribunal Federal, anuncia a retomada do julgamento do marco temporal, a Câmara dos Deputados fala: precisamos votar urgência para aprovação da PL 490. Olha como é um jogo de corrida. Sim. Exatamente. Essa corrida está acontecendo. Aí vem urgência na PL 490. Quando vai dar urgência na PL 490, vem a votação. Uma semana antes, eles votam a PL 490 e aprovam na Câmara dos Deputados. Aí tem uma série de questões temáticas que envolvem o entorno, como o quê? Arcabouço fiscal, medida provisória 1153, se não me falha a memória, que aloca a demarcação de terra para o ministro da Justiça. A gente pode até mais para frente falar disso. Mas, paralelamente, no dia seguinte, quando está todo mundo distensionado, desmobilizado, ou seja, que votou o arcabouço fiscal, dando uma resposta para o ministro da Fazenda, eles passam a urgência da PL 490. Não houve tempo de mobilização. Rapidamente, eles já jogaram para a pauta da terça-feira. Eles votaram numa semana, na terça-feira. Votaram e aprovaram a PL 490. E aí vem o julgamento do marco temporal no Supremo Tribunal Federal. Pois bem, o voto do ministro Alexandre de Moraes, depois de vistas, é no sentido do quê? Nós temos que entender que a tese do marco temporal precisa ser afastada, portanto ele é contra a tese do marco temporal. De alguma maneira ele traz um novo elemento para o debate, que é com relação à indenização da terra. Que é não só a benfeitoria de boa-fé. Então você foi lá, deu um tapa ali no telhado, trocou a calha e tal, não sei o quê. Parabéns, isso que a gente vai pagar. Agora, o terreno, a terra, a gente não vai pagar. Esse que foi o questionamento dele. O próximo a votar, pelo regimento, é o ministro mais novo, André Mendonça. Pega o processo, fala, olha, eu sinto muito, mas eu quero pedir vistas. Pede vistas. Só que agora tem regimentalmente um prazo de vistas processual que é de 90 dias. Pumba. Estamos agora aguardando. Só que esses 90 dias, se exauridos, a presidente do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, não poderá votar. Porque em setembro deste ano, ela deverá tirar a aposentadoria compulsória. Então, veja como é tudo um jogo de armar. Sim. Enquanto estamos aqui no STF discutindo, um grupo de senadores está encaminhando um pedido de urgência na votação da PL, agora 2309, 2903, que é a 490, que ganhou um novo número no Senado. Estamos aqui. E eles estão na luta. Que treta, né? É desgastante tudo muito isso bem falando. contextualizado. Mas, Álvaro, e uma pergunta assim,
Como é que fica nesse embate aí? Qual decisão que há de prevalecer? Digamos que um decida de um jeito e o outro decida de outro. Então, aí agora começa, vamos dizer, uma futurologia hermenêutica. A gente vai ter que fazer isso, né? No campo do direito, a gente precisa pensar sempre essa futurologia hermenêutica. Então, a gente está nesse jogo de corrida. STF corre para um lado, com Casa Legislativa corre para o outro. A gente precisa entender o que acontece com a lei e com a decisão do STF. Se o STF, na repercussão geral, der efeito, que não tem efeito erga omnes, a tese do marco temporal, pronto. Para efeitos judiciais, não existe a tese do marco temporal. Vida que segue. Mas vai ter um debate da indenização, que isso daí é uma outra questão. Se o Senado da República agora aprovar essa lei do marco temporal, porque não é só o marco temporal, tem tantas outras questões. Arrendamento de terra, questão de garimpo, um papo que era a lei 191, né, o projeto de lei 191, que também se discute, o tal do garimpo artesanal. Eu não sei o que é o garimpo artesanal, Cláudia. Será que as pessoas elas colhem ouro, se abraçam, elas fazem uma roda de música, William? É bem lúdico, né? É garimpo com amor, né? Eu não consigo compreender. Gente, é iodo, gente, é o povo morrendo, sabe? Alumínio ali na água, sim. gente. Tanto é que foi a questão do garimpo que contaminou a água, que levou ao quadro do Yanomami. Me ligou um repórter. Essa daí foi ótimo. Me ligou um repórter. Professor Álvaro, como vai? Oi, tudo bem? Tudo jóia? Tem uma entrevista pra fazer com o senhor, tal, não sei o que, de um jornal de grande circulação e tal. Falei, claro, fico à disposição, tá bom? Pode deixar, tá bom, me liga. Olha, vamos lá? Eu queria perguntar pro senhor, o que o senhor acha do iodo que vai na sardinha em lata que estão entregando para a população Yanomami passando fome lá no outro lado do Brasil. Eu falei assim, peraí, você tá falando sério? Aí eu falei, mano, os caras não conseguem comer peixe com mercúrio. Aí ele tem uma sardinha com iodo. Agora parece uma nutricionista. Sabe aquelas coisas do tipo, pô, abre uma cratera, um buraco no metrô, um erro de um governante. Aí, ao invés do pessoal falar do erro do governante, não sei o quê, 6 passos para não fazer um buraco no metrô. Sabe uma coisa assim? Parece isso, do tipo, não passe fome, não coma sardinha com iodo. Pô, aí daqui a pouco vem uma dica de nutricionista e só faltava um coach nutricional. Eu fiquei verdadeiramente preocupado quando eu vi esse tipo de pergunta, né? Tanto é que isso motivou a escrever um artigo acadêmico numa revista, num livro, de vários pensadores progressistas em que eu falo, entre o iodo da sardinha e o mercúrio do peixe, a escolha já foi feita. Já. Né? Já foi, não tem dúvida. Já foi feita. Professor, eu queria trazer um contraponto quanto à questão do marco temporal. Eu li o voto do ministro Nunes Marques e um ponto me deixou um pouco intrigado e certamente o professor vai conseguir nos esclarecer. Concordar que não existe o marco temporal, porque ele diz que a Constituição traz indiretamente, né, vamos colocar assim, uma data para se demarcar terra indígena, é admitir que vai ter uma expansão ilimitada do direito dos indígenas. Como que ficaria esse pensamento, que é um pensamento, sim, muito conservador, no sentido de que muitas terras já foram incorporadas ao mercado imobiliário? E como que iria fazer, então, para reintegrar essas terras aos povos indígenas? Primeiro que é uma tautologia isso, né? É uma bravata hermenêutica em que se diz isso. Primeiro, ninguém suscitou a tese do marco temporal. Quando suscitam, já dizem qual é o marco temporal. Sim. Então, quando ele faz isso, ele quer dizer, se não for 5 de outubro, vai ser quando? Vai ser 1500? Essa é que é a questão. Ninguém suscitou isso. Ninguém está falando isso. Agora, aonde existe floresta, onde existe meio ambiente, onde existem espaços ancestrais, a necessidade do respeito, ela é solar. Percebe? Sim. Então, essa é que é a questão. Me parece uma tautologia. Eu vou contar no Nordeste brasileiro, na região ali de Porto Seguro, tem uma aldeia indígena, a Coroa Vermelha e outras aldeias. Sim. O que eles fizeram? Eles pegaram a parte do litoral e fizeram condomínios de luxo. E aí, quando eles fazem condomínio de luxo, eles falam assim, não, mas agora já tá feito, não pode ter demolitória, não sei o quê, vamos indenizar a indígena. Mas o indígena não quer o dinheiro.
O indígena está naquela terra, ele tem o contato com a natureza, com a água. Poxa vida, é isso que não se entende. E as pessoas elas usam uma lógica... Não, interessante que esse critério da data, que começou como sendo um critério coadjuvante, escala para um critério de protagonismo. Exatamente. Assim. O que está por trás disso, será, né? Sabemos, né? É meio claro de perceber. Por quê? Porque você tem que pegar o populacional indígena. Então perceba, 1500 a estimativa é que existia de 5 a 5 milhões e meio de indígenas no Brasil. De 5 milhões a 5 milhões e meio. Esse número vem caindo. A menor população indígena histórica brasileira na década de 70. 100 mil indígenas. Meu Deus. Tanto é que o Darcy Ribeiro, que você tem a crítica ou elogio, é um pensador a ser necessariamente estudado e compreendido, ele dirá o quê? Os indígenas eles entrarão em extinção. Ele vai apontar isso. Aí, quando começa a crescer um pouco a população indígena, não tinha chegado nem 500 mil de indígena, é a data de 5 de outubro. Então seria como tirar uma foto de satélite com a menor população histórica brasileira indígena e falar assim, é só isso que pode demarcar. O resto não pode. É essa a grande maldade, por assim dizer, quando se fala da tese do marco temporal. E então aparecem um bando de pessoas bem vestidas, de terno e gravata, que enfim... às vezes é filho de alguém e assumiu um cargo importante para falar isso é uma modernização. Raras são as pessoas que conseguem suportar o debate franco. E essas pessoas, quando percebem um debate franco qualificado como esse que a gente está fazendo aqui, querem desqualificar o debatedor quando se apresenta como indígena, que é meu caso. Então eu falo assim, não, mas você não pode ser índio de verdade. Porque considera-se que indígena de verdade é aquele que se subalterniza e aceita as ordens do capitão do mato. E isso não precisa ser aceito. Nada sobre nós sem nós. Essa é uma frase utilizada já há muito tempo. E as pessoas têm dificuldade, porque e isso daí é algo que eu trabalho. Eu tenho um livro chamado Decolonialismo Indígena. Sim. Que é fantástico. Nós temos. Por sinal. Nós, né, Cláudia? Com propriedade agora, pode devolver. Essa é a história dos bastidores, né? Depois, se tiver aqueles videozinhos no final, vocês falam aqui a discussão. Quando você vai me devolver meu mas livro? o meu tem dedicatória do professor, viu? É infungível, tem né? Um selo que é meu aqui. Brincando, brincadeira. Bem infungível. Mas nesse livro, eu trago essa ideia, né? Que é o mito do arco e flecha. Eu trabalho o mito numa perspectiva de mentira. Uma coisa coloquial mesmo, porque mito do grego, ele vem de mite, que significa calar-se, é de boca a ouvido. Só as sociedades secretas têm mitos, né? Até para promoção em determinados cargos internamente. Mas eu trago o mito como mentira, e aí tem o mito do arco e flecha, que você só é indígena se você preencher determinados critérios. Se você usar calça jeans e tomar Coca-Cola, você não vira norte-americano. Você vira um cara de calça jeans tomando Coca-Cola. Percebe? Exatamente. As pessoas vêm e falam assim, você é indígena, você fala Guarani? Aí eu falo, qual a relevância disso? Não, porque se você não fala Guarani, você não é indígena. Ah, entendi. Você tem cidadania italiana? Eu sujeito, tenho. E italiano, você fala? Não. Eu falo, legal. Então você pode, porque você determina quais são as regras. A mensuração é feita com uma régua totalmente torta de pessoas que acreditam que podem determinar. Isso tem um nome na ciência, se chama etnocídio. Você busca acabar com uma etnia determinando o que faz aquela pessoa se determinar. Isso é muito perigoso, né? E já que você... desculpa, eu tô tomando aqui. Vai. E já que você tocou nesse assunto, como é que fica essa questão da identificação? Tá. Isso daí é uma questão importante, por quê? Porque eu não posso chegar e falar assim, eu sou indígena. Eu sou indígena. Não é dessa maneira. A autodeclaração é um elemento. Houve um tempo em que ser indígena é quem tinha RANI, Registro Administrativo de Nascimento Indígena. RANI. Esse tempo passou. Hoje não existe mais essa dimensão do RANI para ser ou não indígena. Você tem que se autodeclarar e ser reconhecido. Agora, se o seu aldeamento não existe, se a sua etnia é parca, é pequena, não tem ainda uma organização, muitas vezes, são os outros parentes que devem lhe reconhecer, certo? Então, essa é uma primeira forma. Outra é você ser um indígena aldeado e sempre vivendo dentro das culturas. Ou, mesmo não sendo um indígena aldeado, essa aldeia lhe reconhecer. O meu caso, vamos contar aqui. Meu avô indígena, da etnia Guarani Kaiowá,
Nasce em 1900, uma coisa assim, e aí com em torno de 20 anos ele vem sentido litoral. Por quê? Porque os Guarani, especialmente os Mibiá e os Inhandeva, mas não que os Kaiowá também não, embora eles são muito fixados na terra, os Mibiá e os Inhandeva, eles andam atrás da terra sem males. É uma forma de interpretação. Vou mandar atrás da terra sem males. E como eles caminham atrás da terra sem males, houve um movimento muito forte, um deslocamento dessa época, sentido litoral. E esse litoral foi o litoral paulista. Então, quem conhece o litoral paulista, bem entenderá. Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe, Ubatuba, tudo tem aldeamento indígena, Guarani. Então, meu avô vem nesse deslocamento. Ele vem na construção civil, ele vem como pedreiro. Meu avô era pedreiro, peão. E aí ele fazia construção, ajudou na estrada de ferro que tinha, ele ia fazendo. Quando chega na capital de São Paulo, ele numa obra tem um acidente e ele precisa amputar uma perna. E ele amputa uma perna. Então, indígena com deficiência na cidade de São Paulo, que já era absolutamente racista, imagina só. Ele então vai exercer a função de sapateiro. Esse é o ofício que ele exerce. Gilberto Freire bem vai explicar, porque ele passa por essa miscigenação, minha mãe passa por essa miscigenação, minha avó é europeia, italiana, vem pra cá, eles se casam e tem minha mãe, uma filha. Minha mãe era uma mulher muito bonita, foi até Miss. Mulher muito bonita mesmo, um cabelo, né, preto, liso, um olho meio mel e tal. Minha mãe era uma mulher muito bonita. Ela é falecida em 2016. E eu cresci com meu avô até os 12 anos de idade, quando ele falece. Dali, eu sempre mantive essa relação de estudo, mas não proximidade com a questão indígena. Então, quando eu vou, na pandemia, estudar a questão indígena, que aí todo mundo fica em casa, faz o que você gosta, tal, eu falei, já sei, eu vou fazer um pós-doutorado em história indígena. Ué, cachimbo entorta a boca, né? Eu faço o que eu gosto mesmo, é estudar. Estudar, produzir, escrever, pensar teses em processos, eu acho isso muito interessante. E aí a gente foi, eu, né, fazer o pós-doutorado em História Indígena. E nesse percurso eu produzo o livro, o ex-presidente da Bolívia, o Evo Morales, prefacia o livro, também é uma história divertida, pode guardar na caixinha para contar, porque isso daí foi desesperador. E aí, pumba, vamos lá, vou lançar o livro. Eu fui atacado por hordas odiosas, bolsonaristas, entraram na minha defesa, falando, índio, você vai morrer, vou te matar, Bolsonaro 22, eles falavam... Sério? No dia que você foi fazer... Derrubaram minha live, minha transmissão, aí foi notificado o Ministério Público Federal, a Polícia Federal, mas não é difícil de achar a autoria, né? Daí a necessidade de regular a internet, né? Sim. Não pode ser terra de ninguém esse espaço. São pessoas muito corajosas de fundo, mas de frente elas não conseguem enfrentar 3 minutos de debate. Bom, e aí então eu vou para a região de Dourados, a cidade de Dourados, Mato Grosso do Sul, e lá eu conheço quem seria a minha cacica, que é a minha cacica, que é a Valdelice Veron. Ela me leva no aldeamento, eu converso com vários caciques, com pajés, passo por um rito de verificação e todos dizem, você não é ancestral, você não é um descendente indígena, você é indígena. Você deve se apresentar como tal. Será que... Não, tem que se apresentar. Isso daqui é uma ordem dos encantados. Então, você vai passar por um rito de nominação. E eu passo por um rito de nominação indígena. Esse rito de nominação que eu vou passar... tem uma série de questões, existem coisas que são, enfim, nossas, né, da nossa etnia, e eu recebo meu nome indígena. Meu nome indígena é Kunumi Marangatu, que é o jovem que nasceu para fazer o bem. Eu acho muito bacana. Muito bonito, hein? Muito Que lindo. Lindo mesmo. Lindo E aí mesmo. eu passo por esse rito, etc e tal. Então, assim, eu tenho meu pajé, tem atos que eu participo em que eu consulto meu pajé de como eu devo fazer. Então, assim, eu tenho o cocar, né? Também é uma outra coisa. Eu ia tocar nesse assunto cocar agora. Que bacana. O cocar e tal. Nós, Guarani, em especial os Kaiowá, eles têm um cocar que as pessoas olham e falam assim, parece peludinho, assim, é um cocar... Não é o das penas, tem que ter pena. Aí, então, esse é o cocar político. O nosso cocar também pode ser o cocar espiritual. Então, eu uso muito o cocar espiritual. E aí... consultando, e tem que tomar cuidado,
Porque tem alguns parentes que usam cocares que não são cocares da própria etnia. Usam cocares que são relacionados aos indígenas norte-americanos que foram mortos e dizimados. Sim. Pouquíssimo a gente tem a aprender com o pensamento norte-americano quando se fala de indígena. Uma iconografia, né? Algo um simbólico que não... Exatamente. Se Que tem nada a aprender, tem relação conosco aqui, né? E se tem a aprender, pode ser com teóricos que denunciam o massacre que foi praticado contra os povos indígenas. Então, a Convenção 69, ela coloca que é uma via de mão dupla. Eu me autodeclaro e devo ser reconhecido, de forma muito sintética, né? Perfeito. Álvaro, eu queria apenas, e você tocou na questão do massacre, eu queria falar um pouco sobre a questão do governo militar da década de 1970, como você bem citou, e a questão da ação do Estado, né? A Comissão da Verdade, em 2014, ela trouxe muito claramente essa ação, né, da ditadura militar em relação ao deslocamento, o massacre, né? E, de certa forma, como houve uma atuação na região amazônica de forma muito forte por parte do Estado. E como isso influi hoje na ideia do marco temporal. Porque se o próprio Estado atuou em período pretérito e depois o Estado, de alguma forma, através do Poder Judiciário, reconhece um marco temporal, de certa forma, podemos assim dizer, de uma forma bem simplista, ele está legitimando atos contra povos, populações originários da sua própria terra. É como se fosse um salvo-conduto ao que aconteceu no regime militar. A todas as mortes que aconteceram no regime militar. Seria o mesmo que não querer responsabilizar no pós-Covid agora, sim, aqueles que negaram água à população Yanomami, por exemplo. Quem nega água é genocida, não tem outro nome. Se um repórter se sensibiliza no litoral brasileiro, que teve um monte de deslizamento, estavam vendendo água a R$93, quando você nega água a alguém, quando você vende a R$100 um litro de água, você está sendo um genocida, não há outro nome. Percebe? Então, quando você tem o relatório Figueiredo é o relatório mais robusto que nós temos na época do regime militar, que mostra o tipo de perseguição que houve contra os povos indígenas. E isso mostra quais foram as estratégias de perseguição, de morte, muitos deles, inclusive, torturados. Então, é preciso lembrar, não podemos esquecer. E aí a gente pode entrar num outro debate que é com relação à anistia. Se ela é ampla, geral e restrita, se ela afeta efetivamente torturador. Sim. Porque nós temos que transcender do tribunal jurídico para o tribunal político, sim, quando existe o totalitarismo. Né? Isso é verdade. Isso é uma coisa bem importante. Professor, a gente sempre discute, eu quero levar agora nosso debate para um outro caminho ainda, quanto aos indígenas. Em sala de aula, quando a gente foi ter a aula sobre o decolonialismo indígena, a gente sempre fala, quando fala de racismo, a gente se remete apenas à questão da população negra, e aí o conceito de racismo vai se ampliando, mas pouco na sociedade se debate quanto aos indígenas. O que aconteceu do genocídio dos Yanomamis, o mundo todo se horrorizou diante de tudo aquilo, mas me parece que não quero acreditar que vai esfriar essa história, que quem cometeu tem que pagar por isso, sim. Mas a gente não vê a sociedade falando do racismo contra o indígena. Isso a gente começa a ver nítido quando se fala, tem que contratar, tem que ter negros, tem que ter diversidade, tem que ter LGBT dentro do quadro das empresas. E os indígenas? Por que não há essa preocupação de inserir, de uma certa forma ou outra, os indígenas no mercado de trabalho? Como que funciona? Por que a sociedade exclui tanto ainda os indígenas? É o pré-julgamento que é feito, né? Existe um pré-julgamento e também o quanto você vai agradar, que grupo você vai agradar. Me surpreendeu que com a votação da urgência da PL 490, as pessoas não foram às ruas. Pois é. Percebe? Mas não foram às ruas porque agora é o momento de aquela pessoa, como eu posso ajudar na causa indígena? Era hora de ajudar. Quem ajudou? Ninguém. Então, assim, não é somente... Porque nossa população indígena é 1,6 milhões, segundo o último censo. Não é alta numa população de 210 milhões. Então, assim, cadê os 210 milhões? Desses 210 milhões, quantos se sentiram afetados? E não se sentiram afetados, quantos lutaram por isso?
Exatamente. A grande questão é a seguinte: o poder legislativo brasileiro está tentando governar o Brasil contra a agenda que foi eleita. Agora a gente precisa amplificar o debate. Sim. E essa é que é a questão. Muitas vezes as pessoas elas me chamam para falar da questão indígena, mas falar da questão indígena é falar do Brasil. Sim. E falar do Brasil significa entender qual é o momento histórico que nós estamos passando. Ah, mas o poder legislativo não pode romper com o plano de governo que foi eleito. Poxa, se a defesa do meio ambiente, se a proposta de desenho do Ministério dos Povos Indígenas, goste você ou não da portaria homologatória, é assinada pelo ministro ou pelo outro, ou se é pelo presidente, quem define isso é o poder executivo. Eu não posso me imiscuir no poder legislativo. Só que o poder legislativo parece que está assanhado de querer debater uma agenda que foi eleita. Sim. Esse é o problema. Eu acho muito temerário, muito perigoso. E aí você começa a cometer o quê? Racismos com relação crimes contra o meio ambiente, racismos contra a indígena, porque esse ato é um ato racista. Concordo. Esse ato é um ato racista, é um ato, mas não perde voto. E por não perder voto, tem muito deputado encorajado a fazer isso. Tem muito senador encorajado a fazer isso. Isso é perigosíssimo. Você não pode interferir na agenda. Veja só. Não houve uma luta para interferir na agenda que foi eleita do ex-presidente. Não houve. Ah, mas ele tentou mudar a FUNAI de lugar, fazer isso ou aquilo, mas ele não apresentou a agenda dele. O Lula, que é o atual presidente, não escondeu em momento algum qual era a agenda dele. Meio ambiente e povos indígenas. Ele escondeu de alguém? Não. Alguém... Não, todo mundo sabia. Sabia quais iam ser as políticas? Sabia. Então, eu acho que tem uma coisa... Eu tive a oportunidade de participar do grupo de transição, fiz parte do grupo de transição dos povos originários, como se chamava, e a gente teve várias reuniões, né? Uma delas, tivemos reunião com o Flávio Dino, com a Marina Silva, e uma delas foi com a Marina. E a Marina fez uma fala que me marcou muito o que ela disse. Ela falou assim, a aliança feita pelo pensamento democrático brasileiro não foi uma aliança só com esse ou aquele. Ela foi tão ampla, mas tão ampla, que foi uma aliança com um grupo que havia rompido com o governo que foi derrotado. Que é qual? O mundo fora do Brasil. Sim. O quê? A diplomacia, o direito internacional. O Brasil não dialogava mais com outros países, pouquíssimos países. Portanto, a candidatura que o presidente Lula lança é uma candidatura que tem aliança com outros países. Tanto é que os países estão doando dinheiro para o nosso meio ambiente. Percebe? Nós temos dinheiro em caixa para poder implementar o que o poder legislativo acha que não deve ser implementado. Isso é um desrespeito ao quê? À vontade soberana da população brasileira e um desrespeito a todas as tratativas internacionais que são feitas. É um absurdo. O Brasil dialoga melhor com o exterior do que com o seu Congresso em relação à questão ambiental. Né? A parte do Congresso que acredita que pode interferir na agenda, sim. E ainda com o professor falando aqui, eu sinto que o movimento negro precisa dar as mãos para o movimento indígena. Porque não há como a gente ter um direito antidiscriminatório, a gente falar de pautas antidiscriminatórias, se os discriminados não se unirem. E eu não estou vendo o movimento negro falar dos povos originários. Não vejo falar, porque o racismo que os negros sofreram no Brasil, os indígenas já sofriam antes. E há uma parte do livro do professor que ele fala que toda a terra do Brasil tem sangue de índio derramado. De fato é. Professor, eu quero aproveitar essa fala do Willy para perguntar como que essa questão da demarcação das terras indígenas está sendo tratada em outros países aqui da América do Sul? Ou foi tratada? Então, é muito curioso porque o modelo de terra é muito diferente com relação à demarcação. O voto do Alexandre de Moraes, eu acho que ele é elucidativo em alguns pontos, mas tem uma questão importante de se entender, que é qual? Quem é indígena nos outros países? Eu vou me permitir aqui contar um pouquinho do prefácio do Evo Morales. Bom, eu faço o livro e aí eu penso, poxa vida, né? Acho que eu vou pedir para o meu supervisor fazer o prefácio e tal. Ele fez o pós-fácio. O meu supervisor, meu orientador, o professor Tiago Cavalcante, pessoa brilhante, sabe muito de demarcação de terra.
Bom, aí eu converso com um amigo e falo assim, mas por que você não pensa... Olha, o vice-presidente da Bolívia eleito é indígena. Por que você não convida ele para fazer o prefácio do seu livro? Aí eu falei, poxa, seria bacana, tal, não sei o quê. E esse meu amigo foi na posse do então presidente da Bolívia que tinha sido eleito, e o vice indígena, ele conversa com ele e fala, não, vamos ver se o Evo não topa. Sensacional. Aí, o que você acha? Eu falei, eu acho ótimo, mas Fantástico. a gente vai ter ele aí e tal. Aí foi muito bacana, foram falar com o presidente Evo Morales, e aí ele falou o seguinte, ele falou, olha, eu não conheço essa pessoa, não conheço o Álvaro. Então a gente trocou cartas, né? Falando, ó, eu sou o Álvaro, eu sou isso, tal. E aí ele gostou da história e falou, não, aí eu topo fazer. E aí ele escreve um prefácio que, poxa vida, que texto maravilhoso. Tudo no prazo, o tempo é indígena. Quando a gente fala o tempo é indígena, não é esse tempo do relógio. Até sexta tem que entregar, até terça. E tinha prazo, eu joguei pra frente. Meu livro foi o último a ser impresso numa coleção que escreve Padre Júlio Lancelotti, Silvia Pimentel. É maravilhosa essa coleção. Não só o livro, a coleção, o pós em direito antidiscriminatório. Gente, eu tenho muito orgulho dessa trajetória que eu costumo dizer que ninguém se improvisa defensor dos direitos humanos. Sim. Há 20 anos eu tô, né? Eu tô há mais de 20 anos nessa trajetória. E aí, bacana, né? Vem o prefácio do Evo, tal, encarta no livro e eu começo a estabelecer alguns contatos com algumas lideranças, algumas pessoas da Bolívia. Eles falam assim... Eu falei, pô, e aí, vocês não têm um Ministério dos Povos Indígenas? Ele, não, os ministros são indígenas. Mais de 80% da população na Bolívia é indígena. Sim. Então, esse papo é que, assim, o modo de dizimar indígena foi altíssimo, mas não, nós somos a grande maioria. Então, esse papo aí que vocês estão tendo é muito engraçado. Esse negócio de ter um Ministério dos Povos Indígenas. Não, nosso presidente era indígena, caramba. Você percebe? Os ministros, o presidente. Então, é uma realidade que dá um anacronismo quando se faz análise, né, nesse sentido. Com certeza. Professor, você poderia falar para a gente um pouco sobre essa pós, sobre a construção dessa pós-graduação, direito antidiscriminatório, como que se deu, como disse, não é algo que se improvisa, né? É uma construção. Eu tenho pessoas que me inspiram muito na vida, muitas pessoas, mas uma delas é um grande líder, né? Jornalista, foi preso, inclusive, com o Vladimir Herzog, é testemunha-chave no caso do Vladimir Herzog, ele se chama Sérgio Gomes. E o Sérgio Gomes, ele trabalha com uma empresa de comunicação que se chama O Boré. Boré é um instrumento indígena que quando você toca, você junta os dispersos na aldeia para poder fazer uma estratégia de guerra. Olha como é bacana. Eu trabalhei muito tempo com ele na Boré e tudo. E quando se funda o Boré, funda ele com acho que foi o José Vidal Pola Galé, que foi o chefe de jornalismo da TV Cultura, e Laerte, né? Laerte Coutinho, cartunista. À época, o cartunista. É. E então, Laerte é muito próxima dele e eu tenho a alegria de conhecer a Laerte, né? O Laerte, a Laerte, e dialogar e ouvir, é genial, é genial. Laerte é fora do comum, né? Aí a Laerte, à época, faz um desenho que é essa forma de pensar deste Sérgio e que me inspira, né? É meio que um canivete suíço, sabe? Que vão se abrindo coisas e uma coisa leva a outra e tudo vai se interligando e, portanto, não dá pra gente pensar onde nasce essa ideia. Poxa, eu penso em estudar a questão indígena, eu sou uma pessoa muito institucional, eu gosto de ter uma instituição vinculada que eu possa estudar. Tem 2 anos, desde os meus 5 anos de idade, eu sempre fui aluno. Até os 41 anos eu fui aluno. Eu nunca interrompi meus estudos até os 41 anos de idade. Eu tô há 2 anos sem estudar, eu tô achando meio estranho. Daqui a pouco eu vou buscar, sei lá, um curso de cricket, de bote. Tem que fazer um negócio. Estudar é importante. Poxa vida, e aí... Ai, que legal, o podcast a gente pode se perder. Nem lembro mais o que eu tava falando, né? Que era da pós-graduação. Da pós-graduação. Pô, aí olha só. Aí eu pensei no livro, aí eu pensei na coleção. Eu falei, poxa, a gente tá pensando numa dimensão antidiscriminadora no Brasil. Pô, a gente precisa estudar direito antidiscriminatório. Aí me pergunta, mas por que tem que estudar direito antidiscriminatório? Perguntar o porquê tem que estudar direito antidiscriminatório seria a mesma coisa que perguntar por que tem que estudar direito. O direito, ele tem que ser antidiscriminador, porque se ele é antidiscriminador, ele é redutor de desigualdade. Exatamente. E quando o direito é redutor de desigualdade, ele vai ser antidiscriminador. Então, é necessário estudar direito antidiscriminatório. Poxa, e não tinha uma pós-graduação de direito antidiscriminatório. Falei, então vou montar essa pós-graduação de direito antidiscriminatório. Pensei,
montei junto com o curso preparatório que eu ensino para os alunos para OAB, para concurso e tal, mas nessa perspectiva. E foi formidável, está sendo formidável. Olha o corpo docente. Primeiro que não tem normativa de identidade, gênero e etnia. A gente tem mais negros e indígenas, a gente tem mais mulheres. Nós temos, assim, tudo que você puder imaginar. Nós temos, temos uma professora que é a Juliana Izar Segala. Ela escreve o livro Inclusão não é favor nem bondade. Maravilhoso. Muito bom. Ela é deficiente auditiva. Aí dá aula no nosso curso um desembargador que é deficiente visual. E ele é desembargador. Imagina só. Que é formidável a aula dele. Ele senta 2h30 direto falando e você fica ouvindo. Você fala, gente, uma coisa que liga na outra e outra que liga em uma. Então, a gente monta um pós-graduação. A Márcia Cambeba, o Edson Caiapó. Eu também sou um dos professores. A Lucinéia Rosa dos Santos, que é uma professora formidável. E tantas outras pessoas maravilhosas dão aula nesse pós. Então, poxa, você tem uma coleção, você tem um livro, você tem esse pós. E é o famoso uma coisa vai puxando a outra. Sim. Aí, por conta disso, a Ordem dos Advogados do Brasil estabeleceu critério de heteroidentificação para a questão racial e cotas para candidatos negros. E nós tivemos, então, candidatos negros para a vaga do 5º Constitucional do TJ São Paulo. E aí eles convidaram 6 juristas negros para fazer parte dessa comissão de heteroidentificação e um indígena jurista, no caso eu. E foi uma troca formidável. Então, Willy, eu diria que é possível sim a união, ela pode existir, existem primeiros passos e elementos que fazem isso, mas a gente só vai ter essa união na academia para depois reverberar na política. Sim. Porque nesse momento, a urgência das lutas, das pautas na política, ela não está dividindo, mas ela está centrifugando as pessoas e tragando elas para o seu centro de luta. Eu não diria que existe um distanciamento, mas precisa existir uma aproximação. Sim. Esse é o passo que eu acho que responde a você e conta um pouquinho do nosso pós de antidiscriminatório. E vou tietar um pouco aqui, o professor, já estamos chegando na nossa reta final. Quando eu escolhi o crédito no mestrado para fazer direito antidiscriminatório, nossa, que será que eu vou estudar, né? Eu não tinha noção da profundidade que era o assunto, porque eu fui o primeiro a ser escolhido para fazer seminário. Aquilo ali eu fiquei com raiva do professor. Eu agora? Agora, né? Primeiro, e um tema que eu não tinha menor contato. Conversava muito com a Cláudia. Cláudia, eu falo sobre feminismo. Não sei nem por onde começar. Eu vou começar lendo o livro. E comecei lendo o livro da professora Maria Silva Pimentel, que é uma bíblia, né? Para quem quer entender mesmo sobre o movimento feminista, assim, foi um dos melhores livros que eu encontrei. E foi através do movimento, estudando o feminismo, que eu consegui entender toda a estrutura discriminatória que foi construída no mundo. Então, ali que eu fui começar a entender a pauta antidiscriminatória em relação aos negros, com os deficientes, os portadores de deficiência, os LGBT, que foi uma aula fantástica que vimos com a Mariana, a professora Mariana. Então, assim, foi através dessa aula que a gente desse crédito, que eu consegui entender o universo, essa estrutura, essa instituição discriminatória da qual nós vivemos, e que se hoje a gente precisa falar em direito antidiscriminatório, como se fala em ESG hoje, você tem que entender sobre direito antidiscriminatório. Só que quando eu vou colocar na questão social ali da empresa, eu tenho que não só os negros e LGBT, mas também tenho que incluir os indígenas. É isso que a gente precisa dar as mãos na academia para começar a reverberar exatamente nas ruas. E eu agradeço por ter sido o primeiro a ser escolhido, apontado ali para fazer o seminário num tema tão complexo, tá? Eu acho que um dos temas mais difíceis é aquilo ali, professor. Mas eu acho que eu me saí bem. E eu agradeço mais uma vez a presença do ilustre do professor Álvaro aqui. Vai ter o link ali no vídeo para que vocês comprem a coleção, tá? Curtam o nosso canal, compartilhem e, olha, adquiram todas as obras, porque é uma leitura gostosa, né? E assim, você lê com tranquilidade, aquilo vai fazendo sentido. Realmente fantástico. Você já comprou, inclusive, Já comprei, né? já comprei. Opa, eu mandei todos os meus amigos comprarem, professor. Não, nós já compramos, com certeza. Também quero aqui deixar o nosso agradecimento
Professor Álvaro foi fantástico, extremamente rico. Poderíamos ter mais horas, né? Seria fantástico. É que ele tem que dar aula em outros lugares. Tem que dar aula, né? Mas muito obrigado mesmo, professor. A gente ficaria o dia todo ouvindo, né? Obrigada. Assim, eu tô realmente... Foi uma aula que você deu aqui. Obrigada pela sua presença. Eu estou encantada com tanto conteúdo e repertório. Eu quero que você volte aqui para falar mais. A gente quer conhecer mais a sua trajetória, mais o seu repertório. E que bom que você aceitou no nosso convite. Estou muito feliz. Parabéns, Billy, que foi sua indicação. Olha, professor, eu fiquei com medo de chamar. Falei, vai falar não. Né? Mas que bom. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Eu tive a oportunidade, na vida eu já tive grandes oportunidades de ladear pessoas marcantes. Uma delas foi o Adib Jatene, numa palestra, um dos maiores cardiologistas da história do país. E o Adib Jatene, ele falou uma coisa que ficou muito marcante. Respeito, verdadeiramente, consiste em ser respeitado pelos seus pares. Então, tá numa mesa aqui com 3 atuantes do direito, 3 professores de direito, reconhecendo que eu, falando de direito, mereço esse respeito e essa credibilidade, me faz muito feliz. Para além disso, ver que meu livro, minha obra, meu trabalho de decolonialismo indígena tem sido aceito por universidades, programas de pós-graduação, programas de graduação, tem sido citado em dissertações e teses, ela foi traduzida para o inglês, já existem dissertações e teses no mundo que têm citado esse meu trabalho, mostra que também a comunidade acadêmica respeita. E para além de tudo isso, também ser respeitado pelos meus pares, não somente pela minha cacica, pelo meu pajé, mas também por grandes pensadores da área da questão indígena, me faz ter a certeza de que eu estou no caminho certo. Quero agradecer mais uma vez o convite formulado por vocês e dizer que eu estou à disposição, viu? A casa é sua. Muito obrigado. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado. Pessoal, até a próxima. Foi um prazer estar aqui debatendo esse assunto, encontrá-los mais uma vez e... estamos aí semana que vem de volta, não é isso? Exatamente. Não deixem de nos seguir, tá, pessoal? Então, dá o joinha lá, coloquem, se inscrevam no nosso canal, acompanhem também o nosso perfil no Instagram, PodQuest, e vamos lá, vamos aos próximos episódios. Mais uma vez, muito obrigado a todos e todas. Obrigada, gente. Isso aí. Tchau, tchau. Valeu.